Olá, seja bem-vinda em nome de Jesus a mais uma transmissão da Igreja Batista Prudentina. O desejo do meu coração é que você seja abençoado, por isso eu queria convidar você a orar, para que Deus possa tomar conta desse tempo e o seu coração, ele possa estar aberto para aquilo que Deus deseja ministrar na sua vida. Vamos orar? Pai, nós oramos e clamamos, Deus, para que o Senhor fale conosco, Pai. Abre o nosso entendimento, confronte o nosso coração, mas Deus, que a nossa adoração chegue diante do Senhor, Pai. Por isso nós clamamos para que a única voz a ser ouvida seja do Senhor, Pai. Nos visite, Deus, com o Teu poder, com a Tua presença santa e fale conosco ao desejo do nosso coração. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Da glória, Tu és digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Só o Teu nome em todo lugar, canto Teu guerreiro de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom.
no seu poder. Nós estamos meditando na palavra de Deus no livro do profeta Isaías. E nós estamos aprendendo um pouco mais a respeito de quando um coração se afasta de Deus. Nós sabemos que o profeta Isaías, ele viveu um tempo ali em que ele foi o profeta durante um período de crise religiosa, de crise moral, de crise política ali de Judá, tanto de Judá como de Israel. E por causa disso, o povo estava padecendo, o povo estava sofrendo. A mão de Deus estava pesando sobre aquele povo, tanto que a consequência disso, o final, foi que esse povo acabou sendo levado cativo pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era uma das grandes potências ali que estavam surgindo naquela época. E nós aprendemos que todas as vezes que nós estamos diante de Deus, o Senhor, ele se importa muito mais com aquilo que vai no nosso coração, mais do que atitudes, ritos que às vezes praticavam. E era justamente isso que estava acontecendo ali. Aquele povo continuava com seus ritos religiosos, mas a adoração que eles prestavam era vazia, porque não tinha essência. E nós aprendemos que Deus, ele rejeita o culto de quem abandonou o Senhor no coração. Ele faz isso porque não adianta nós queremos viver ritos religiosos se o Senhor, ele não ocupa o trono principal dentro da nossa vida. Tanto que lá em Isaías, capítulo 29, 13, ele diz para aquele povo: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós também aprendemos que Deus, ele rejeita um culto que não produz transformação, ou seja, aquelas pessoas chegavam até a presença de Deus e Deus o rejeitava, porque a prática que eles viviam não condizia com aquilo que eles falavam. E nas nossas vidas também é assim. Se o nosso culto prestado ao Senhor, ele não produz uma real transformação no nosso coração, ele é vazio. Ele é um culto que Deus rejeita, que o Senhor não aceita. Agora, nós aprendemos também que Deus, ele rejeita um culto que é a expressão de inutilidades. Tanto que o verso 13 do capítulo 1, Deus diz: olha, parem de trazer ofertas inúteis. Ele está dizendo: olha, não tem sentido, é vazio, é falso, é inútil, é enganoso. Não existe essência. O conteúdo disso não é verdadeiro. Por isso que a grande lição para nós é que nós precisamos nos aproximar de Deus com sinceridade de coração, para que o nosso culto, ele seja um culto verdadeiramente real, onde a nossa vida cumpre aquilo que Deus tem para nós, e não simplesmente vivamos um rito religioso vazio, sem sentido e sem transformação nenhuma. Só que hoje o que eu quero compartilhar contigo é que existe um outro culto
que Deus rejeita. Deus ele rejeita um culto que é desconectado da santidade de vida. Quando a nossa vida não busca verdadeiramente viver o que Deus deseja, o nosso culto ele se torna vazio e Deus rejeita o nosso culto. O verso 15 do capítulo 1 de Isaías, a palavra do Senhor vai dizer: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de trazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defenda a causa da viúva. Verso 18, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se desistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão. Agora ela está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem o direito do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. O profeta Isaías traz a mensagem de Deus para aquele povo, onde ele traz uma inconsistência. O que estava acontecendo ali era que aquele povo vivia de um jeito nos seus afazeres, nos seus interesses. E nos momentos em que iam apresentar as suas ofertas, os seus sacrifícios e a sua adoração, a vida existia um dualismo, não condizia com a essência daquilo que eles se apresentavam diante de Deus no dia a dia. Alguns até chegavam à presença do Senhor, talvez até com consciência, mas eles não se afastavam do erro, eles desejavam manter o pecado misturado com a adoração. E Deus não aceita isso. Deus ele não aceita e nem pode ouvir a oração daquele povo. A grande lição para nós é sempre que nós brincamos com o pecado, sempre que nós escolhemos não abandonarmos o nosso erro, aquilo que tem nos afastados do real propósito de Deus, a nossa adoração ela se torna vazia. Mais do que isso, Deus diz, olha, eu esconderei de vocês os meus olhos, pois eu não os ouvirei. Enquanto nós oramos, Ele irá se afastar. Tudo isso por causa da marca do pecado. Ele chega a dizer que as mãos deles estão sujas de sangue por praticar mal, violência, assassinato, rebeldia. Os compara a ladrões, amantes de suborno e, mais do que isso, insensíveis com órfãos e viúvas. Ou seja, em outras palavras, aquele povo da época de Isaías, eles se importavam somente com eles mesmos. Somente com aquilo que eles queriam, eles já haviam se esquecido que existia um Deus Todo-Poderoso. Os líderes estavam corrompidos. Aqueles líderes não tinham um compromisso com o Senhor e, mais do que isso, o povo havia abandonado completamente as orientações de Deus que havia deixado para eles. Queridos, quando o nosso coração ele se afasta de Deus, nós acabamos por esquecer aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós escolhemos deixar de lado os ensinamentos que um dia talvez houve valor dentro do nosso coração. E nós estamos, às vezes, nos aventurando
numa independência de Deus. E quando nós agimos assim, nós acabamos por trazer coisas ruins, não somente para a nossa vida, mas as pessoas que estão ao nosso redor também sofrerão as consequências de nós termos nos afastados da presença de Deus. Quando você olha para a sua vida hoje, você entende que o seu jeito de viver, ele condiz com aquilo que você tem ouvido e talvez aquilo que você tem falado com a sua boca. A palavra de Deus diz que os lábios deles estavam dizendo algo que a vida não vivia. Quando nós vivemos dessa forma, esse culto que nós apresentamos, ele chega diante de Deus como um cheiro ruim e Deus ele rejeita isso para a nossa vida. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, mas a santidade, o comprometimento, o desejo de fazer a vontade de Deus jamais pode se afastar da sua vida. Talvez hoje, ao ouvir e refletir sobre a palavra de Deus, você percebe que talvez o seu coração esteja se afastando do Senhor. Ou talvez você já não tenha mais coragem ou vergonha de se aproximar na presença de Deus através da oração. Porque um dia você ouviu a verdade, buscou a verdade, mas hoje talvez isso virou algo relativo dentro do seu coração. Eu queria desafiar você hoje a voltar, a se aproximar de Deus, a ouvir a palavra do Senhor, como o próprio Deus, ele diz ali para o profeta, e o profeta transmite àquele povo, e no verso 18 ele diz, olha, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a me obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. O que Deus está dizendo é, existe um momento oportuno e é hoje, para que haja arrependimento sincero dentro do nosso coração, para que a santidade e a retidão ela esteja não somente em marcas de religiosidade, mas no meu jeito de falar, pensar, agir, me relacionar, fazer as minhas escolhas, na forma como você irá fazer os seus negócios, na forma como você irá lutar contra o pecado em busca de retidão para que a vontade de Deus seja realizada. E Deus ele derrama perdão. Ele traz restauração e a bênção do Senhor é estabelecida no nosso coração. E aí, da mesma forma como Deus rejeita a oração daquele que está contaminado pelo pecado, o Senhor, ele se aproxima daqueles que o buscam de todo o coração. A palavra do Senhor em Mateus vai dizer que aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que procura, ele vai encontrar a resposta que ele precisa. Mais do que isso, Jeremias diz que o Senhor está com os ouvidos atentos ao clamor daquele que pede. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Talvez você tenha percebido que portas estão se fechando. Talvez você tenha percebido que coisas têm dado errado aí na sua vida e no seu coração. E talvez seja Deus dizendo, olha, é hora de você parar, voltar, se arrepender e recomeçar. Ainda que os seus pecados sejam manchados, obscurecidos por causa das suas práticas, o Senhor está dizendo que o perdão ele traz renovo, restauração e reconciliação com a presença de Deus. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje você possa fazer uma oração sincera. Talvez você possa refletir sobre o jeito que você tem vivido a vida e que você possa, ao orar ao Senhor, com sinceridade, pedir para que Deus ele perdoe você, mas também pedir para que Ele te capacite a recomeçar de um jeito que trará glória ao nome de Deus e ao seu coração trará bênção, trará paz que excede todo entendimento. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, se ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre estarás. Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, se ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre estarás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Eu espero que você tenha sido abençoado e o desejo do meu coração é que você experimente muita das bênçãos que Deus tem preparado para você. Por isso que você possa se aproximar de Deus, buscar os caminhos do Senhor e desfrutar de tudo que Ele tem preparado para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.